bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos o imenso prazer de receber o professor Luciano Ferraz, que é referência no direito administrativo, e é um prazer enorme estarmos aqui hoje, dividindo mais um pouquinho da nossa experiência. E gostaria que você começasse contando a propósito da importância da sua presença nos congressos do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, porque eu sei que desde que você começou a comparecer, a presença é constante e faz diferença para todos. Muito bem, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast, sobretudo fazendo aqui comemorações, 50 anos do IBDA, 39º Congresso de Direito Administrativo em BH. E, na verdade, eu comecei a participar dos congressos já no ano de 1997, já ainda no século XX, eu comecei a participar como congressista e tivemos diversos episódios maravilhosos. Mas um que é inesquecível para mim foi um congresso que aconteceu em Foz do Iguaçu, onde nós tivemos um debate muito acalorado entre os professores do Brasil e os professores da Argentina. Aquela época, quando em voga o processo de privatização de empresas na Argentina e os brasileiros muito resistentes, na implantação dos novos modelos, foram debates realmente inesquecíveis. Hoje, a gente tem uma maior permeabilidade com experiências de outros países, uma resistência menor à não exclusividade do regime jurídico público, e um marco dessa evolução é, sem dúvida, a Lei de Liberdade Econômica. Eu gostaria que você falasse um pouco dos princípios da Lei de Liberdade Econômica, a sua interação com o serviço público, para que a gente consiga equilibrar inovação e desburocratização e, sob um outro ponto de vista, interesse público e segurança jurídica. Bom, são vários assuntos juntos, mas a questão do regime que rege a administração pública é realmente um ponto relevante na temática do direito administrativo em geral. Eu acho que tivemos aí evoluções nos últimos tempos a mostrar que era necessário que a administração pública pudesse dialogar com particulares, não só numa posição de império, mas também numa posição de igualdade. E é isso que vem sendo caracterizadas as alterações que o direito administrativo vem de mostrar nos últimos tempos. Então, para mim, e já escrevi sobre isso, o direito administrativo, na verdade, ele é híbrido. E ele sempre foi híbrido, ele sempre misturou aspectos públicos e aspectos privados. Em determinadas relações, mais público, em outras determinadas relações, mais privado. E, muitas vezes, os dois juntos, ao mesmo tempo, que a gente sempre denominou de regime jurídico híbrido, ou regime jurídico misturado, que as administrações públicas no Brasil sempre tiveram que lidar com ele. O ponto é que reconhecer um regime jurídico desigual, ele tem bônus, mas ele também tem ônus. E esses ônus custam caro, muitas vezes, para a administração pública na comparação com os agentes privados agindo de per si. De modo que busca-se hoje um equilíbrio entre as noções que são muito caras ao direito administrativo, prerrogativas de um lado, sujeições de outro, exatamente querendo que se equilibre de um lado o interesse público, mas também do outro lado o interesse privado, porque o interesse privado é tão legítimo quanto o interesse público, cada um, é bem verdade, exercendo o seu papel. Na Lei de Liberdade Econômica existem princípios interessantíssimos, por exemplo, a vulnerabilidade do particular nas relações com o poder público. Pouca gente vê isso, porque a administração pública parece entrar nas relações com os privados já numa posição altaneira. Acho que essa lei veio querer um pouco temperar isso na linha do que eu estava dizendo aqui, de achar aí esse calibre perfeito entre público e privado. Você acha que essa lei já reproduz no cotidiano das atividades contratuais do Estado todos os resultados que potencialmente ela traz no bojo? Você acha qual o nível de maturidade que a gente tem em relação a essa lei? Eu acho que a lei é um pouco desconhecida ainda e pouco aplicada.
Nós tivemos outras leis muito importantes no mesmo período, ela é de 19, nós tivemos que maturar outras coisas. Talvez essa lei tenha ficado dormitando e agora chegou a hora da gente começar a levantar um pouco daquilo que ela trouxe para ver se isso, de alguma maneira, sacode a poeira ou não. É uma maturação que exige para levantar a poeira e fazer as coisas funcionarem. Nós temos um diploma que tem sido avassalador na rotina de quem trabalha na advocacia privada, na advocacia pública e nos órgãos de controle com contratações administrativas, que é a Lei Federal 14.133. Analisando, assim, o contexto do ponto de vista do Estado, como é que você avalia a maturidade na aplicação da nova legislação, inclusive em relação à aplicação de aporte de recursos, receitas acessórias? Bom, eu acho que aqui nós misturamos alguns assuntos mais positivamente. Eu sou, engraçado, um crítico da 14.133. Eu acho que a Lei 14.133 ela trouxe muita burocracia para dentro da licitação e contrato, embora tenha dado maior publicidade, o que seria um ponto relevante a ser tocado. Então, eu acho que nós burocratizamos demais, o que dificulta muito, demora mais e faz com que as coisas andem menos. Então, do ponto de vista da maturação da lei de licitações e contratos, eu acho que nós precisamos ainda achar caminhos para andar mais rápido. Com relação à lei de liberdade econômica, é interessante porque ela é dirigida especificamente à parte da Constituição Federal que trata da ordem econômica, notadamente o artigo 174, parágrafo 1º, porque o artigo 174 fala que as atividades econômicas são livres aos privados, independentemente de autorizações dos órgãos estatais, salvo quando a lei o exigir. E o que acontece com esse espaço, esse pedaço, né? Nós temos hoje muito aquela noção de que serviços públicos são atividades econômicas em sentido amplo e atividades econômicas são atividades econômicas em sentido estrito. O fato é que as tecnologias, as mudanças dos marcos regulatórios fazem com que haja uma alteração na perspectiva da necessidade da chamada publicácio, que é a titularização de determinada atividade para se transformar em serviços públicos, uma vez que hoje é possível, em diversas áreas, que as tecnologias produzam, por exemplo, capacidade de competição, que sejam suficientes para ofertar serviços universalizados, serviços que tenham continuidade e que, portanto, atinjam, independentemente dessa heteronomia forte do serviço público, né, os usuários, que afinal são os destinatários maiores, né, de quaisquer funções que o Estado atua. Então eu vejo assim como que numa evolução, e aí essa evolução pode aumentar o espectro de aplicabilidade dessa lei. Por exemplo, no setor elétrico, quando se disse há muitos anos atrás, né, da desverticalização do setor elétrico, nós separamos a atividade de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, criamos o mercado livre de energia. Quando tudo isso aconteceu, o que era serviço público, de repente, teve que conversar também com o que é atividade privada. E aí, quando é serviço público, o regime jurídico é um regime publicizado, quando é atividade econômica de sentido estrito, não é um regime jurídico publicizado. Hoje você vê isso acontecer, então, no ramo da energia. Acontece, por exemplo, no setor de portos. Cada vez mais nós temos um sistema de autorizações em substituição ao sistema de concessões e permissões, que é o sistema típico do serviço público. A gente vê acontecendo isso no setor de telecomunicações. Por quê? Porque hoje as autorizações de telecomunicações são muito mais expressivas do que contratos de concessão nesse ramo. Então, vejam, quando as autorizações ganham mais fôlego, o regime jurídico aplicável é o regime jurídico privado, ainda que a lei condicione em determinados pontos, se deve fazê-lo, a atuação dos privados em atividades estratégicas. Fala um pouco para a gente como se dá a relação entre regulação setorial, em setor, por exemplo, como energia elétrica, e os contratos de concessão,
em face dos quais nós ainda temos uma série de contratações privadas que são absolutamente essenciais para que as coisas aconteçam e se realizem. Bom, essa também é uma pergunta super difícil, pergunta do milhão. Pergunta do milhão, mas vamos lá. Os setores regulados, né, no Brasil, eles foram regulados mais fortemente, né, com a modelagem ou o modelo que nós importamos das chamadas agências independentes. É bem verdade que alguns segmentos misturam um pouco o papel da agência com o papel do poder concedente. O ideal é que o poder concedente não seja a agência e poder concedente ao mesmo tempo. Quer dizer, que a agência fique equidistante entre o poder concedente e os concessionários que prestarão serviços para os usuários. Esse é um modelo ideal. Mas o fato é que nós temos dois tipos de regulação. Nós temos uma regulação que pode ser feita por contratos e nós temos a regulação que é chamada de regulação discricionária. A regulação discricionária é feita por agências. Então, onde mais há regulação discricionária, menos há regulação por contratos. Então, quando uso cada vez mais os contratos como instrumentos de regulação, é porque, na verdade, nós estamos a diminuir o espaço da regulação discricionária e ampliar o espaço da regulação contratual. Os dois têm que dialogar entre si e estabelecer os parâmetros ideais, no fundo, para buscar a melhoria do serviço de qualidade para o usuário. Eu acho que você fala disso super bem, porque você tem uma experiência no setor elétrico forte, você tem a preparação acadêmica em pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, e isso permite a identificação de conceitos que a gente pode estender de um setor muito bem organizado como o setor elétrico para outros setores que ainda iniciam e estão patinando. Por exemplo, infraestrutura, transportes. O que você acha de ação, de lição, de modelagem que você experimentou tanto no estudo acadêmico quanto na experiência profissional no setor elétrico, que a gente pode trazer para outros centros? Muito legal a sua pergunta também, porque pela primeira vez eu vou ofertar agora no mestrado e doutorado da UFMG uma matéria que chama Parcerias em Infraestrutura. E nessa matéria nós vamos estudar diversos setores que se valem, né, do processo de concessão, ou permissão, ou autorização para a prestação do serviço. E, evidentemente, que eu vou levar a experiência que tive no setor elétrico, que é uma experiência mais direta. Eu trabalhei diretamente em transmissoras de energia, trabalhei em distribuidora de energia, trabalhei em empresa que comercializa energia. Então, realmente, eu tenho uma experiência maior em energia. Mas eu trabalhei também no setor de gás, né? E é bom que a gente possa levar a experiência. O setor de gás é um setor que passa agora, recentemente, por uma regulação nova para tentar, talvez, se tornar um setor aí tão relevante do ponto de vista de haver setores comerciais, né? Mercado livre de comercialização de gás também nesse setor. Nós vamos estudar rodovias, que eu acho que é um setor que o Brasil avançou muito, sobretudo em termos de regulação, né? A NTT tem feito um trabalho belíssimo e isso tem refletido é bem verdade, a participação do Tribunal de Contas da União em soluções consensuais no setor de transportes, que é importante. Telecomunicações, outro dia eu tive a oportunidade de participar de um evento da Anatel. A Anatel hoje discute muito o que fazer, por exemplo, com os antigos serviços de telefonia comutada. O que fazer com isso? Se hoje em dia é tudo por autorização, se os satélites levam a prestação de serviço a todos os lugares. Então é preciso a gente trabalhar essa lógica. A Publicaço, né, que é a mão de ferro do Estado no serviço público, ela precisa ir até onde? Ela precisa ir onde o Estado não vai ofertar comodidades, onde a iniciativa privada não vai ofertar as comodidades, porque ela tem condições de ganhar dinheiro naquele lugar. Nesse lugar o Estado tem que ir mesmo, porque os serviços são essenciais, os serviços são para aumentar a qualidade de vida do cidadão, e o destinatário último da atenção do Estado tem que ser o cidadão. Então, realmente, o Estado tem que colocar aí
vamos dizer, o maquinário dele para trabalhar. Mas onde haja iniciativa privada já desenvolvida, iniciativa privada que busca por si só, porque tem condições de fazê-lo, universalização, que atende a sua clientela, né, com presteza, com qualidade, com segurança, aí eu acho que o Estado pode diminuir a intensidade, né, deixar a publicácio de lado e segurar, aumentando aí, né, a heteronomia da regulação. Eu percebo que existem setores, e um deles você mencionou, que a gente precisa mesmo aperfeiçoar a expertise que o direito administrativo oferece. Porque hoje, sem a gente, como arquiteto jurídico, é muito difícil que as coisas andem. Então, se a gente pegar, por exemplo, setor rodoviário, mobilidade urbana, é uma carência, e aí não só do ponto de vista do cidadão, é do ponto de vista econômico para o país. Como que a gente desenvolve um país onde a gente não tem mobilidade, onde as empresas não escoam produção? Como é que você vê que a gente pode trazer elementos de controle tarifário para a gente conseguir a própria ideia de provisão de serviços, de universalização? Como que o Estado pode, com a mão pesada ou leve, atuar nisso? O que é que você tem para trazer para a gente? Eu acho que mexer nisso é mexer num ambiente que não é só jurídico. Tem um aspecto econômico muito forte nesse meandro aí. Né? É importante a gente dizer, olha, nós queremos o privado conosco na prestação das atividades, mas o privado quer lucro, e o lucro dele é legítimo. Afinal de contas, nós estamos num país que é organizado sobre um tripé, que é liberdade de livre iniciativa, regime de mercado e propriedade privada. Quer dizer, esse tripé mostra que a atividade do privado é lícita. Então, o privado vai buscar nas suas atividades ganhar dinheiro mesmo. O que a gente tem que conseguir compatibilizar é exatamente ganhar dinheiro e atender às finalidades públicas. Esse equilíbrio entre lucratividade e finalidade, ele está na essência da organização dos trabalhos. O que nós temos que fazer para isso? Bom, as nossas estatais foram, durante muito tempo, exemplo, né, de formas de organização de setores privados. Nós passamos por experiências na década de 90 de fortaleza das concessões, as concessões de serviços públicos se desenvolveram, né, em diversas áreas. Nós tivemos depois, aí já com uma visão menos avançada, talvez, que foi essa divisão entre o público e o privado no regime das parcerias público-privadas. Hoje nós voltamos, né, depois com o PPI, nós voltamos à alienação das participações estatais nas empresas de infraestrutura, né, de atuação nesses segmentos em geral. E o que a gente tem que ver é que, como eu disse antes, o direito administrativo é o direito do equilíbrio. A gente precisa achar um ponto que seja um ponto ótimo entre a participação do privado e a atuação do poder público para misturar corretamente prerrogativas e sujeições com liberdade, com contratualização, com consenso. Eu vou dividir com vocês algo que é muito curioso. Eu e o Luciano fomos colegas de mestrado. E no mestrado, eu já imbuída da advocacia pública vocacionada, eu sempre vinculada ao regime jurídico administrativo, às cautelas, aos riscos. Quando a gente começou, o estudo era mato, ninguém falava em compliance, não. Mas já naquela época, o que a gente trabalhava é o que hoje a gente denomina como programa de integridade, uma preocupação muito restritiva. E o Luciano sempre com foco, tem que crescer, Raquel, tem que ir para o mundo, tem que ter equilíbrio, tem que entrar como setor privado ter lucro, não tem nada de errado. E era divertidíssimo ver as nossas discussões. E o Luciano fez um trabalho que foi referência no direito administrativo brasileiro, que foi sobre consenso. Fala um pouquinho do seu trabalho e da sua experiência, dos resultados desse trabalho na corregedoria, em processos disciplinares inicialmente. Essa também é uma experiência legal, porque não é uma experiência propriamente assim que envolve aspectos econômicos, né? É mais voltado para a área do controle da administração pública. Eu tive uma experiência como controlador, eu era auditor de controle externo do Tribunal de Contas e eu tinha uma visão assim muito dura lex, sed lex, quando eu era controlador, sabe? Mas aí depois os anos vão passando, você vai mudando suas experiências, né? Vivendo um outro mundo. Eu passei para o outro lado do balcão e fui ser administrador
né, ou assessor de administrador num determinado momento muito mais complexo. E aí eu comecei a pesquisar que nós vivíamos não apenas bons momentos com a sanção, mas nós também vivíamos bons momentos com os estímulos. Então era mais ou menos lidar com a ideia de sanção e lidar com com a ideia dos estímulos. E comecei a entender que o processo administrativo, qualquer que seja ele, era um locus, sabe? Era um lugar para se construir grandes consensos. Porque isso era muito mais fácil, era muito mais rápido, trazia os resultados com muito mais fidedignidade de quando as pessoas abriam um fosso e iam brigar cada uma por uma posição jurídica, perdendo todo mundo no final. Então, acreditei que nós podíamos valorizar o processo administrativo como um locus de consenso e trabalhar a noção de, ao invés da sanção, os estímulos, né, para poder, então, atingir mais rapidamente os objetivos que a administração detinha. Eu fui, então, nomeado para ser controlador-geral do município de Belo Horizonte. E fui nomeado e falei, olha, eu vou colocar aqui essa experiência que é na minha ideia acadêmica para rodar. E aí nós fizemos no âmbito, primeiro da corregedoria, depois fizemos no âmbito das auditorias do município, mecanismos que eram baseados no consenso e não baseados na sanção. E os resultados vieram com muito mais proeminência com esse método consenso do que com o método sancionatório, onde cunhei, à época, a expressão controle consensual da administração pública, que acabou sendo depois referência para diversos outros modelos desenvolvidos país afora. É curioso, porque a primeira vez que eu escutei o Luciano falar, Raquel, existem algumas infrações que não requerem sancionamento. É muito melhor você estabelecer consenso, você vai alcançar o objetivo. Eu falei, lá vem o Luciano com a pizza. Meu Deus! E aí, pouco tempo depois, quando ele apresentou os primeiros resultados, eu falei, não é que você estava certo, cara? E, de fato, os resultados foram positivos. E hoje, quando a gente fala em consenso, acordo de não persecução civil em lei de improbidade, delação premiada. Quando você falou disso, nada disso existia. Ele publicou um livrinho assim e, de fato, revolucionou com ótimos resultados. E no último ano, nós tivemos uma defesa de titularidade do professor Luciano na Faculdade de Direito da FMG. E o título, Mecanismos de Consenso e Arbitrariedade Objetiva em Desapropriação, é, a meu ver, um aprofundamento daquela que foi uma sensação e virou um trabalho na pós-graduação da UFMG, como aluno, depois como corregedor e agora como professor titular. Eu queria que você falasse um pouquinho da utilização dos processos consensuais na desapropriação. É muito interessante isso, porque eu sempre falo que o estudo ele é cumulativo. Aquilo que você vai estudando, ele vai entrando para dentro de você, introjetando, e de alguma maneira ele muda as suas percepções sobre diversas coisas. Então, eu, quando estudava direito administrativo mais, vamos dizer, direito administrativo mais raiz, eu via na desapropriação o ato mais unilateral de toda a administração pública, o ato que era mais agressivo, aquele que as pessoas mais se arrepiavam quando ele era praticado. Então, eu cheguei à conclusão que eu devia fazer um trabalho que enfrentasse exatamente esse arrepio que a desapropriação tinha com a ideia de consenso. Como eu já tinha desenvolvido a consensualidade para o âmbito do controle da administração pública, né, eu tinha desenvolvido, na verdade, algumas perspectivas, né, no âmbito de improbidade, no âmbito da lei anticorrupção empresarial, no âmbito das tomadas de contas especiais do Tribunal de Contas da União, eu falei, olha, eu vou pegar o ato mais agressivo, o ato mais unilateral que existe no direito administrativo, que é a desapropriação. E vou trabalhar a possibilidade de existência de consenso na desapropriação, o que passava também pela valorização do processo administrativo de desapropriação. Quer dizer, não ver a desapropriação como um ato, mas ver a desapropriação como um processo. Um processo administrativo. E dentro desse processo buscar consensos. Então eu fiz um trabalho de pós-doutoramento antes
da tese de titularidade. E o meu trabalho de pós-doutoramento ele falava disso, do processo administrativo como locus para o desenvolvimento do consenso. E aí, quando eu trago essa ideia para o Brasil, logo depois saiu uma lei que colocou no Decreto-Lei 3365 a possibilidade de se resolver o conflito por mediação e arbitragem. E aí, então, eu falei, poxa, eu falei que tinha que ter o processo administrativo valorizando o consenso. Está na hora agora de eu enfrentar a utilização dos métodos extrajudiciais a serem aplicados na desapropriação, que é, né, o ato administrativo mais intenso de todos eles dentro do direito administrativo brasileiro. E assim se deu. Eu acabei trabalhando 3 perspectivas, né? A perspectiva da valorização do processo administrativo como locus de consenso e depois a ideia de arbitragem e mediação como formas de solução extrajudicial do conflito da desapropriação. Aí com um detalhe, né? Para poder ampliar o cabimento desses instrumentos dentro da desapropriação, considerada a limitação que há na lei de arbitragem a dizer sobre direitos patrimoniais disponíveis. Então, o que é disponível na desapropriação? E aí eu me lembro que fiz um diálogo com a professora Maria Silvia de Pietro, minha referência assim, de primeira mão nesse trabalho, e em outros mais. A professora Maria Silvia ela falava que a arbitragem teria lugar na desapropriação apenas fazendo, às vezes, da contestação para discutir o justo preço. E aí eu ampliei esse espectro na minha tese para dizer que não, que era possível também usar em outros lugares, por exemplo, na retrocessão, por exemplo, no direito de extensão, né, que eram outras perspectivas não trabalhadas, e foi isso que foi, assim, vamos dizer, o grano Salles da tese de titularidade. Talvez seja por isso que o membro do GDA que nos ajudou na elaboração das perguntas tenha apresentado a seguinte indagação que eu me permito trazer. Como essa abordagem pode ser incorporada nas PPPs e concessões que exigem desapropriações, em que haja subjetividade ou arbitrariedade da administração pública? Promoveria maior agilidade e menos litígios judiciais? Você já está fazendo seguidores. Você vê que a pergunta é uma pergunta já de alguém que amadureceu na temática, né? Porque ele conseguiu enxergar, por exemplo, que a lei de licitações nova, a 14133, ela pode, assim como já podiam as concessões de serviços públicos, deixar a desapropriação para ser executada pelo particular. O poder público declara, mas quem executa a desapropriação é o particular. Então ele está antevendo o particular, procurando os privados para tentar fazer os acordos e já inserindo ali uma cláusula de mediação e arbitragem para solucionar os conflitos com os privados, independentemente do poder judiciário. É isso que a gente trabalha, bem da verdade, na tese, e é isso que quem formulou a pergunta conseguiu vislumbrar, a possibilidade de dar uma celeridade maior no desimpedimento da parte fundiária na implantação dos projetos de infraestrutura, o que vai gerar para a nossa sociedade brasileira frutos muito mais rápidos e frutos muito mais geradores ou multiplicadores do processo de desenvolvimento econômico. É muito bacana quando a gente vê a geração da frente dando o passo seguinte, pegando um trabalho e dando o passo seguinte. E então, a minha provocação derradeira é: se você tivesse de deixar um conselho como legado para quem vai pegar o bastão da nossa geração, como nós pegamos das gerações anteriores, o que você diria para essa turma boa que está vindo aí adiante? Eu acho que tem que fazer tudo com paixão, sabe? Tudo que a gente faz com paixão, ele tem a possibilidade de dar mais certo. Evidentemente que só a paixão não resolve, né? É necessário que haja um engajamento, um estudo teórico muito forte. É preciso que a gente veja hoje que os flashes dos veículos de comunicação, eles te dão a comunicação, eles te mostram a informação, mas eles não são suficientes para te dar um embasamento necessário para desenvolver novos raciocínios, para desenvolver ou para abrir novas picadas
né, dentro da floresta do direito. É preciso a gente pegar esse tanto de informação, inteligência artificial, Google, outros mecanismos que te dão com mais rapidez os acessos e saber trabalhar esses acessos para achar, na verdade, a profundidade que as discussões jurídicas ainda trazem para o dia a dia de quem lida mesmo diuturnamente com ele. Eu acho que é isso. É paixão e suor. Trabalhar intensamente para achar os lugares certos a partir dos mecanismos colocados à disposição. O que a gente percebe é que a trajetória do professor Luciano é exatamente isso, é muita paixão, muito suor, e nós agradecemos a sua presença, porque esse também é um projeto feito disso. Esse é um projeto que parte de 50 anos do IBDA, o sonho de um projeto de responsabilidade social como o Pé na Estrada e o trabalho sério da ACA Mídia, que hoje nos ajuda a realizar o IBDA Podcast. Muito obrigada, Luciano. É uma honra ter você aqui nesse episódio e eu tenho certeza que quem está ouvindo vai seguir muito mais adiante. Olha, eu que queria agradecer, achei um barato vir aqui bater esse papo com Raquel. Raquel e eu somos colegas e amigos há muitos anos. Temos muitos anos de estrada no direito administrativo, o Pé na Estrada dela é um sucesso. Eu não diria que já foram 50 anos, porque não foram ainda 50 anos, mas nós, né, estamos aí beirando essa idade próxima do IBDA e quero agradecer à ACA Mídia por ter brindado a gente com... Vocês precisam ver a parafernália que está aqui, hein? A parafernália que precisa para fazer um trabalho desse. Obrigado. Valeu, até o próximo episódio, muito obrigada.